general ali. Acho que não é general. Mas pra gente que milita na política, ô Nelson... É lógico que eu tô brincando aí, né? Claro, eu tô brincando. Eu acho que essa denúncia do Eduardo Cunha fica muito claro, porque o objetivo é calar o Eduardo Cunha, né? Porque ele está realmente movimentando questões que vão atingir o governo que aí se encontra. Eu digo porque isso está acontecendo lá em Brasília, isso acontece no estado do Rio de Janeiro, isso acontece comigo em São Gonçalo. Isso acontece comigo em São Gonçalo, porque toda vez que a gente peita o sistema, toda vez que a gente peita um governo que não cumpre com o que tratou com a população, a gente é alvo disso. O exemplo foi você, né? Nessas últimas semanas. O exemplo eu fui testemunha ocular, estava ali presente, vi a sua defesa da população, dos trabalhadores no transporte rodoviário, e você está sendo perseguido por isso. E não só essa questão, né? Tem diversas outras questões no meu município, como merenda, como lixo, como essa questão do transporte, questões assim bastante relevantes. Nelson, enquanto você falava, o Lúcio falava, eu estava pensando aqui no Vasco. Ai, meu Deus do céu. Vai mexer com a nação, aí você me complica. O cara já me mexeu no pessoal, agora você vem me mexer no Vasco da Grama? Sabe por causa de quê? Da grama. Sabe por causa de quê? Não, até porque o Vasco ontem foi um dos aniversariantes da semana, né? E eu pensava no Vasco fazendo uma analogia essa questão não tem mais pra onde cair não, hein? Da Dilma, né? Por quê? O Vasco trocou já de 3 técnicos ao longo desse campeonato, que é quem comanda o time do Vasco, mas as peças do Vasco são as mesmas, e o resultado não aparece em função dessas trocas que acontecem. Hoje, o que eu falo sempre aqui, e a gente precisa ter alguém de coragem para enfrentar esse problema, nós vivemos uma crise, e aí eu pergunto, quais foram os movimentos do governo federal para tentar minimizar o impacto de tudo isso que está acontecendo? Você não vê em nenhum momento a presidente falar de reduzir ministérios, reduzir os gastos públicos, que a gente sabe que a estrutura do poder é a estrutura mais cara, é a maior empresa do Brasil e a mais cara do Brasil. Que a gente já colocou aqui em outros debates, a gente tem para mais de 300 ministérios, juntando as fundações, as autarquias, agências e tal. Então não tem aquela história de 39, você tem mais de 300. E hoje você não vê nenhum movimento nesse sentido, muito pelo contrário. A saída, muitas das vezes, para essa crise política é abrir mais espaços, que é uma coisa que eu fico, às vezes, surpreso. É publicada nos meios de comunicação, é dita na imprensa, não, nós vamos abrir mais espaço para o partido tal para que ele vote com a gente em determinadas questões, E aí, hoje, a situação do impeachment da Dilma, como o Gustavo colocou aqui com muita propriedade, foi outorgado pelo povo o direito dela de ser a presidente pela maioria. Mas existem leis, regras que têm que ser estabelecidas para que ela tenha condição de estar ali. Então é uma discussão bem ampla, porque eu penso assim, hoje você pega o jornal, você já vê o Michel Temer, pela a infeliz frase que ele colocou lá para presidente, que precisava de alguém que unisse o país hoje. Ela entendeu que não era ela. Acho que nem foi ela, foi a militância que entendeu, ela está calada, ela não tem nem direito de pensar. E aí hoje você já vê o Michel Temer se afastando, que entrou como um bombeiro para resolver. Eu dizia isso na época, eu falava, ela contratou uma pessoa que ela não pode demitir, porque o vice-presidente, você vai demitir ele da articulação política, então era uma coisa muito complicada. Então hoje você vê ele se afastando. Eu não sei se isso tem a ver com o posicionamento do Eduardo, porque eles são da mesma bandeira partidária. Essa questão do impeachment, eu acho que a Dilma está numa situação muito complicada, Não sou a favor do impeachment se não houver questões ilegais que tenham cumpridas, entendeu? Eu acho que a gente tem que valorizar a democracia, ela foi eleita pela maioria, mas se for apurado que houve corrupção, houve uso de dinheiro público para a eleição dela, qualquer ilegalidade, eu acho que ela tem que, se a ilegalidade, a lei determina que leve ao impeachment, eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser apurado. Então, hoje a gente precisa realmente, assim, primeira coisa que eu digo é reconhecer a situação que a gente está vivendo. O Gustavo também falou aqui com muita propriedade, a gente não sabe qual é o problema hoje, qual é o tamanho do problema. Porque eu digo que, assim, se você detecta hoje
uma infecção, seja ela qual for, você vai no médico, ele vai te dar um antibiótico, vai dizer, ó, você vai ter que fazer repouso, vai tomar durante 7 dias, não vai poder sair de casa, não vai poder comer isso, comer aquilo, e você espera os 7 dias e você muitas das vezes melhora naquele período. Que é igual hoje, eu não sei qual é o fundo do poço, qual é o tamanho da nossa crise hoje, a ponto de que se desenvolva o remédio. Em quanto tempo esse problema vai ser solucionado? Eu vejo hoje, eu posso falar hoje pelo fato de fazer parte do parlamento da minha cidade, hoje a gente vê essa crise nacional, essa crise política, e você não vê no parlamento municipal de São Gonçalo hoje, por exemplo, eu não vi o prefeito da minha cidade em nenhum momento chamar os fornecedores para reduzir os gastos, para rever os contratos. Eu não vi em nenhum momento ele exonerar, mandar embora, diminuir os custos públicos. E aí, o que a gente fica vendo? É só a coisa se protelando, o problema andando para frente. E enquanto o mais rápido possível a gente conhecer os nossos problemas, as nossas limitações e as nossas dificuldades, mais tempo a gente vai ter para acordar para essa realidade e começar a mudar isso logo. Hoje a gente, como o vovozinho falou com muita propriedade, essa crise política, né, porque eu acho que a crise política está fazendo com que o Congresso esqueça a principal função dele, que é defender o interesse público. A gente não pode, eu não sei onde a gente vai parar com essa cultura de quanto pior, melhor. Porque você vê hoje um enfrentamento entre o Poder Legislativo, a Câmara Nacional com o Poder Executivo, um enfrentamento de tumultuar o negócio. Mas é o que eu digo, essas ações irresponsáveis e insanas vão deixar impactos grandes, eu digo que assim, maiores ainda para a situação que a gente está hoje, porque o que a gente viu essa semana, temos que corrigir a questão do fundo de garantia, temos. Mas, será que o momento é agora? Foi feito um ajuste ali para o impacto não ser tão profundo, mas esse impacto vai ocorrer. Então, são questões que a gente tem que discutir de maneira responsável, porque vai mudar o governante, mas o problema vai continuar aí. As regras estabelecidas pelo Congresso vai continuar. E quem quer que assuma o posicionamento lá vai ter que trocar. Agora, a gente precisa hoje de alguém digno, decente e que tenha coragem de romper com esse modelo pretérito que está mais do que provado que não funciona, sabe? Hoje eu vejo por que o PT conseguiu aí dar essa reeleição para Dilma. Todo mundo sabe que no nosso país criou-se uma rede de proteção social absurda. Não existe, é o que a gente já discutiu aqui, a questão do Quaquá lá na gratuidade do ônibus, não existe almoço grátis. Se você bota um ônibus grátis para alguém está pagando o motorista, o combustível, está saindo de algum lugar. Que é igual hoje, esses programas sociais todos, esses programas que foram criados aí, superfaturou hoje, sabe? Hoje o país está numa situação que não consegue aguentar. Você vê aí essa questão, você fica aprendendo a ler nas entrelinhas, você vê hoje, em função dessa crise política entre o Congresso e o governo federal, saiu essa semana na mídia dizendo que não vai ter dinheiro para pagar o 13º dos aposentados. Isso já é o quê? É o governo federal jogando contra o poder, a Câmara de Deputados, jogando a responsabilidade para ele, sabe? Fica uma guerra, né, que precisa ser solucionada. E aí, é o que eu digo, as duas partes não têm isenção, porque... aliás, são suspeitas, para a sociedade são suspeitas. São suspeitas. Eu digo hoje, eu falei essa semana no Poder Legislativo Municipal, que a Câmara de São Gonçalo, ao longo dos últimos anos, sempre demonstrou uma relação de subserviência com o Poder Executivo. Porque muitas das vezes o pessoal está lá pela ausência da população, porque toda vez que a população aparece e se posiciona, a coisa muda. Como é que eu hoje vou fiscalizar o Poder Executivo se eu tenho relações com ele? Entendeu? A coisa chega a ser tão absurda que eu vou te contar um fato para que a população entenda como a coisa funcione. A minha principal função é legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Eu, como tenho sido um fiscalizador ativo, combativo, eu muitas das vezes recebo demandas no meu gabinete, João,
de uma moradora que, pô, tá há 1 ano para fazer uma cirurgia, para ter acesso a uma consulta médica. Vale. E aí, muitas das vezes, eu pego alguém, encaminho lá, o secretário, a pessoa responsável, e essa semana eu tive uma surpresa. Não, olha só, avisa lá pro vereador que não, para não mandar mais ninguém aqui não, que a ordem é não atendê-lo. Aí eu pergunto, será que eu tô indo lá pedir consulta para mim? E se eu fosse, eu teria direito, porque eu sou cidadão. Né? E a Constituição me garante o acesso à saúde, à educação e à infraestrutura. Então, essa é a realidade que a gente vive. Essa realidade micro que eu estou te falando é a realidade macro, a nível nacional. Hoje o Eduardo Cunha está fazendo o que ele está fazendo para que não investigue ele. Correto? Tá criando. Porque vem uma grande negociata, aí, né? Para que venha uma grande negociata. Para proteger tudo isso que está aí. Porque, já dizia o bom e velho Maquiavel, você nem sempre é respeitado pelo bem que você pode fazer, mas sim pelo mal que você pode causar. E é justamente isso que ele está fazendo. Só que o mal, quem vai perder com essa, quem vai pagar essa conta dessa discussão toda, somos nós, a população brasileira. Nelson, durante muitos anos, eu digo que a população se confundiu. Estou perguntando, só para o ouvinte saber, o que é democracia para você? Eu vou definir. Então, assim, as pessoas confundiam que a democracia era só o direito de votar. Era o direito de eleger os seus representantes. Mas o conceito de democracia, como o Gustavo falou aqui com muita propriedade, é muito amplo. Né? Ele passa pelo acesso, ele passa pela vontade da maioria, ele passa pelo respeito, pela ética, pela moral.